Desde muito nova, eu sabia que minha irmã, Mônica, não era uma pessoa fácil. Apesar de sermos da mesma família, tínhamos personalidades completamente diferentes. Enquanto eu sempre preferi uma vida tranquila, cercada de amor e sinceridade, ela era ambiciosa, calculista e sempre parecia estar competindo comigo, mesmo que eu nunca tivesse entendido o motivo. Quando conheci Rafael, tudo parecia finalmente estar se encaixando. Ele era gentil, carinhoso e parecia ser o homem dos meus sonhos. Nosso relacionamento floresceu rápido, e logo estávamos casados. Mônica fingiu estar feliz por mim, mas, olhando para trás, percebo como sua alegria era apenas uma máscara para esconder suas verdadeiras intenções. Nos primeiros anos de casamento, Rafael e eu tentamos construir nossa família, mas as coisas não aconteceram como planejado. Não consegui engravidar, e isso começou a criar uma tensão entre nós. Ele dizia que entendia, mas eu via a frustração em seus olhos. Mônica, sempre por perto, se oferecia para ajudá-lo e se mostrava a irmã mais compreensiva do mundo. Eu achava que ela estava realmente tentando me apoiar. Até que tudo começou a desmoronar. Um dia, ao voltar de uma viagem rápida para visitar nossos pais, percebi que Rafael estava estranho. Ele evitava contato visual e dava respostas curtas, como se estivesse me escondendo algo. Foi então que ele finalmente soltou a bomba. Queria o divórcio. Ele me acusou de esconder dele minha suposta infertilidade e disse que não podia continuar ao meu lado. Eu fiquei sem chão. Expliquei que nunca tinha escondido nada e que também sofria com a situação, mas ele parecia já ter decidido. Rafael me deixou, e para minha surpresa, semanas depois eu soube que ele e Mônica estavam juntos. Aquilo foi como uma facada no peito. Minha irmã, a pessoa em quem confiei e que mais deveria me apoiar, havia me traído da pior forma possível. Pouco tempo depois, descobri a verdade. Mônica havia dito a Rafael que eu sabia desde antes do casamento que era estéril e que havia escondido isso dele. A mentira dela não só destruiu meu casamento, como também tirou de mim a chance de ter uma família com o homem que eu amava. Decidi sumir. Sem explicações, sem confrontos. Fui embora daquela cidade e recomecei minha vida, longe de tudo e de todos. Mônica podia ter ganhado naquele momento, mas eu estava determinada a escrever um novo capítulo para mim mesma. Recomeçar não foi fácil. Passei meses tentando juntar os pedaços do que restou de mim. A dor da traição me acompanhava todos os dias, mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que minha história não estava terminada. Mudei para uma cidade pequena, distante da confusão que havia deixado para trás. Aluguei uma casa simples, consegui um emprego em uma biblioteca e comecei a reconstruir minha rotina. A tranquilidade do lugar me ajudava a refletir sobre tudo o que aconteceu. Mesmo assim, o sentimento de injustiça ainda queimava em meu peito. Foi nesse período de solidão que algo inesperado aconteceu. Comecei a sentir meu corpo diferente, enjoos, cansaço constante, mudanças que eu não conseguia explicar. Eu acreditava que estava apenas esgotada emocionalmente, mas, depois de algumas semanas, resolvi fazer um teste de gravidez, mais para descartar possibilidades do que por real esperança. Quando vi o resultado, minhas pernas quase cederam. Estava grávida. Eu, a mulher que Mônica jurou ser estéril, estava esperando um bebê. Marquei uma consulta imediatamente, ainda incrédula, e foi nesse momento que descobri mais uma surpresa. Eu estava grávida de gêmeos. A médica explicou que algumas dificuldades para engravidar não significavam infertilidade absoluta e que, muitas vezes, era preciso apenas paciência e sorte. Era um misto de alegria e nervosismo. Eu iria criar aqueles bebês sozinha, mas sabia que era a chance que a vida estava me dando de recomeçar verdadeiramente. Os meses seguintes foram de dedicação total. Fiz o possível para garantir que meus filhos tivessem uma vida segura e feliz. Durante a gravidez, mergulhei em livros e projetos para me preparar para a maternidade, enquanto continuava com meu trabalho na biblioteca. Quando os gêmeos, Lucas e Lara, nasceram, senti que meu mundo finalmente estava completo. Eles trouxeram luz para os cantos mais escuros do meu coração. Embora estivesse feliz com minha nova vida, o passado ainda me assombrava. Rafael e Mônica permaneciam como feridas abertas em minha memória. Eu sabia que, em algum momento, o destino cruzaria nossos caminhos novamente, mas dessa vez eu estaria pronta. Não porque eu quisesse vingança, mas porque merecia justiça.
Os gêmeos eram a prova viva de que eu nunca fui o problema. Eu só precisava do momento certo para mostrar isso ao mundo. Os anos passaram, e minha vida se estabilizou. Lucas e Lara cresceram saudáveis, cheios de energia e com personalidades cativantes. Eles eram tudo o que eu poderia pedir e mais. Eu havia aprendido a ser forte por eles, e a alegria que traziam ao meu dia compensava qualquer dor do passado. Entretanto, as memórias ainda estavam lá, escondidas, esperando para emergir. Tudo veio à tona quando recebi uma notícia inesperada. Mônica e Rafael iam se casar. Descobri isso por acaso, ao encontrar uma antiga colega da minha cidade natal, que parecia surpresa por eu não estar sabendo de nada. "Você não vai ao casamento?" perguntou ela, com um tom curioso. Fiquei paralisada por um momento, mas consegui fingir desinteresse. "Não tenho contato com eles há anos. Isso não me diz respeito", respondi, com um sorriso forçado. Por dentro, minha mente estava a mil saber que eles estavam juntos já era difícil, mas um casamento? Algo em mim dizia que esse era o momento de encarar o passado, não com raiva ou dor, mas com a certeza de que eu tinha algo a dizer, ou mostrar. Comecei a planejar com cuidado. Não queria criar um escândalo ou me rebaixar ao nível de Mônica. Queria apenas mostrar que a verdade sempre aparece, mesmo que demore. Lucas e Lara, agora com 3 anos, eram a prova disso. Eu só precisava de um detalhe que tornasse a mensagem irrefutável. Com um pouco de pesquisa, consegui marcar um teste de DNA para os gêmeos, utilizando algumas informações básicas de Rafael. Não foi fácil, mas consegui os documentos necessários para provar o que já sabia em meu coração. Lucas e Lara eram filhos dele. Na semana do casamento, organizei tudo para que minha presença fosse inesquecível. Vesti os gêmeos com suas melhores roupas, arrumei-os com carinho e levei o envelope com o resultado do teste comigo. Não havia nervosismo, apenas uma sensação de justiça que finalmente tomava forma. No dia do casamento, cheguei ao local pouco antes da cerimônia começar. O ambiente era luxuoso, repleto de pessoas bem vestidas e sorrisos falsos. Minha entrada causou um alvoroço. Alguns me reconheciam e cochichavam, enquanto outros olhavam curiosos para os gêmeos ao meu lado. E então, no meio do tumulto, os olhares de Rafael e Mônica se cruzaram com o meu. Ambos ficaram pálidos, claramente desconcertados com minha presença. Era a hora da verdade. A tensão no ar era palpável. Rafael parecia congelado no lugar, enquanto Mônica apertava o braço dele com força, tentando aparentar calma, mas eu sabia que por dentro ela estava em pânico. Com Lucas segurando minha mão e Lara ao meu lado, dei alguns passos à frente. Todos os olhares estavam sobre nós. Podia sentir os sussurros, as especulações, mas eu não me importava. Meu foco era neles. Mônica foi a primeira a reagir. Ela ergueu o queixo, tentando manter a pose de superioridade. "O que você está fazendo aqui, Isabela? Isso não é lugar para você." Sorri levemente, sem me abalar. "Ah, eu sei, Mônica. Mas achei que esse era o momento perfeito para uma pequena reunião de família. Afinal, não seria justo esconder a verdade, não é?" Rafael finalmente recobrou a fala, embora sua voz estivesse vacilante. "O que você quer dizer com isso?" Olhei diretamente para ele, sem desviar. "Rafael, eu vim trazer algo que você merece saber. Algo que você deveria ter sabido há muito tempo, se não fosse pelas mentiras da sua noiva." Mônica deu um passo à frente, interrompendo. "Mentiras. Não seja ridícula, Isabela. Você já perdeu. Saia daqui antes de se envergonhar ainda mais." Peguei o envelope na minha bolsa e ergui, sem pressa. "Perder? Eu?" Não foi o que pareceu quando recebi os resultados deste teste de DNA. A expressão de Mônica mudou instantaneamente. Seu sorriso confiante deu lugar a uma máscara de medo e nervosismo. Rafael parecia confuso, mas ansioso. "Teste de DNA?" ele perguntou, com a voz mais firme agora. Abri o envelope lentamente e mostrei os papéis. "Lucas e Lara, meus filhos, são seus filhos também, Rafael. Você foi enganado por essa mulher, que mentiu sobre minha fertilidade para me tirar do seu lado." O choque estampado no rosto dele foi quase doloroso de assistir. Ele olhou para as crianças, que agora estavam de mãos dadas, observando tudo com curiosidade infantil. Não havia como negar.
Os traços dele estavam ali, nos olhos de Lucas e no sorriso de Lara. Isso não é verdade, gritou Mônica, desesperada. Ela está mentindo. Respirei fundo e a encarei diretamente. Mônica, você já destruiu muito, mas desta vez, a verdade está do meu lado. Estes papéis não mentem. Rafael merece saber o que realmente aconteceu. Rafael deu um passo atrás, como se precisasse de distância para processar. Olhou para Mônica, depois para mim, e finalmente para os gêmeos. Era impossível disfarçar a culpa e a confusão em seus olhos. A verdade, finalmente, estava vindo à tona. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Todos no salão pareciam prender a respiração, esperando a próxima reação. Rafael olhava fixamente para os papéis que eu segurava, enquanto Mônica começava a perder o controle. Isso não significa nada. Ela disse, quase gritando, sua voz trêmula de desespero. Esses papéis podem ser falsificados. Você está tentando arruinar nosso casamento. Eu permaneci firme, mantendo a calma que havia ensaiado tantas vezes. Falsificados? Perguntei, erguendo uma sobrancelha. Se você quiser, podemos repetir o teste, Rafael. Tenho certeza de que o resultado será o mesmo. Rafael, ainda segurando o olhar fixo nos gêmeos, parecia finalmente entender o que estava acontecendo. Ele se aproximou lentamente, parando na minha frente e abaixando-se para ficar na altura de Lucas e Lara. Eles são meus filhos? Perguntou ele, quase sussurrando, com a voz carregada de emoção. Lucas, inocente como só uma criança pode ser, respondeu antes que eu pudesse falar. Oi, moço. Você é nosso papai? Mônica explodiu de raiva. Rafael, não escute essa louca. Ela está tentando manipular você. Ela sempre quis acabar comigo, desde o início. Rafael se levantou e a encarou com um olhar que eu nunca tinha visto antes, um misto de desconfiança e decepção. Mônica, ela está dizendo que você mentiu para mim. Que você disse que Isabela não podia ter filhos. É verdade. Mônica hesitou, seu rosto perdendo toda a cor. Eu só estava protegendo você, Rafael. Ela não era boa para você. Eu fiz isso por nós. Por nós. Ele repetiu, incrédulo. Você destruiu um casamento inteiro com mentiras e agora quer justificar isso como proteção. Antes que ela pudesse responder, ele se virou para mim. Isabela, eu não sei o que dizer. Se eu soubesse. Interrompi antes que ele pudesse continuar. Rafael, eu não estou aqui para ouvir suas desculpas ou pedir que você volte. O que aconteceu não pode ser apagado, e a única razão de eu estar aqui hoje é porque Lucas e Lara têm o direito de saber quem é o pai deles. Não vim buscar reconciliação, apenas justiça. Mônica, percebendo que estava perdendo o controle da situação, tentou uma última cartada. Rafael, você vai deixar essa mulher arruinar tudo? Pense no que construímos juntos. Ele balançou a cabeça, finalmente decidido. Construímos. Você construiu isso em cima de mentiras, Mônica. E agora tudo está desmoronando. A sala parecia ter parado no tempo. Olhei para Rafael, sem mais nada dizer, e segurei as mãos dos meus filhos. Vamos, crianças. Nosso trabalho aqui está feito. Enquanto saíamos do salão, uma sensação de alívio tomou conta de mim. A verdade havia sido dita, e eu finalmente me sentia livre do peso daquele passado. Mas ainda havia mais para acontecer. E, naquele momento, eu soube que minha verdadeira felicidade não dependia de vingança ou de Rafael. Ela já estava comigo, nas pequenas mãos que seguravam as minhas. Quando saí do salão, senti como se tivesse fechado um ciclo doloroso da minha vida. Não era sobre vingança, nem sobre provar algo a Rafael ou a Mônica. Era sobre resgatar minha verdade, mostrar que as mentiras não poderiam me definir. Alguns dias depois do casamento, Rafael apareceu na porta da minha casa. Lucas e Lara estavam brincando no quintal, rindo alto. Ao vê-lo, senti uma mistura de surpresa e exaustão. Eu não queria outra discussão. Isabela, posso falar com você? Ele perguntou, com o olhar arrependido. Pensei em dispensá-lo, mas decidi ouvir o que ele tinha a dizer. Convidei-o a entrar, e ele começou sem rodeios. Eu só quero me desculpar.
Sei que minhas palavras ou ações não podem mudar o que aconteceu, mas eu fui cego. Eu acreditei nas mentiras de Mônica e te abandonei de uma forma imperdoável. Eu o encarei, tentando entender o motivo real da sua visita. Rafael, você teve a sua chance de escolher. Eu lutei sozinha para criar os nossos filhos, e não espero mais nada de você. Eles são incríveis, e isso não foi graças a você. Ele abaixou a cabeça, visivelmente desconcertado. Eu sei. Você é uma mãe incrível, Isabela. Mas eu quero fazer parte da vida deles. Sei que não tenho esse direito agora, mas posso tentar conquistar isso? Eu respirei fundo. Por mais que houvesse mágoa, não era justo privar Lucas e Lara de conhecerem o pai, desde que ele estivesse realmente comprometido. Se você quiser mesmo fazer parte da vida deles, terá que provar isso. Não para mim, mas para eles. São crianças, mas não são bobos. Eles sabem quando alguém realmente se importa. Ele assentiu, quase aliviado. Obrigado, Isabela. Vou fazer o possível para reconquistar sua confiança. E a deles. Rafael começou a visitar as crianças regularmente, mostrando esforço para se aproximar deles. Apesar do meu ceticismo inicial, aos poucos, percebi que ele estava tentando, embora eu continuasse firme em manter nossas vidas separadas no que dizia respeito a nós dois. Enquanto isso, algo inesperado aconteceu. Um dos pais de Lucas e Lara no parquinho da escola, Tiago, começou a conversar comigo. Ele era gentil, atencioso e parecia realmente interessado na nossa história. Não deve ter sido fácil criar dois sozinha, comentou ele um dia, enquanto os filhos brincavam. Não foi, respondi, sorrindo. Mas eles são a melhor coisa que já aconteceu comigo. Tiago começou a aparecer mais vezes, oferecendo apoio e, aos poucos, preenchendo um espaço que eu nem sabia que estava vazio. Algo novo estava se formando, algo que parecia finalmente estar no lugar certo. Com o passar das semanas, Rafael continuou se aproximando dos gêmeos. Ele fazia questão de buscá-los na escola, levá-los para passear e, sobretudo, demonstrava que queria ser um pai presente. Lucas e Lara, com sua inocência infantil, o aceitaram sem grandes resistências. Para eles, tudo era simples. Finalmente tinha um pai que se importava. Enquanto isso, minha vida também começava a tomar outro rumo. Tiago se tornou uma presença constante e acolhedora, alguém com quem eu podia compartilhar não só momentos de alegria, mas também as feridas do passado. Ele não julgava, não exigia nada, apenas me mostrava que havia espaço para recomeços, mesmo depois de tantas tempestades. Uma tarde, enquanto estávamos no parque, Tiago se aproximou com 2 sorvetes para Lucas e Lara. Eles correram para pegá-los, rindo e agradecendo. Ele sentou ao meu lado no banco, me observando com um olhar sereno. Sabe, Isabela, você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Eu sorri, levemente desconcertada. Não sei se é força. Acho que a vida só não me deu muita escolha. Ele balançou a cabeça. Não é só isso. Você pegou todas as escolhas ruins dos outros e transformou em algo bom. Isso é força. Seu comentário me tocou de uma forma que eu não esperava. Pela primeira vez em anos, senti que alguém enxergava não só as dificuldades que enfrentei, mas também o esforço que fiz para seguir em frente. As coisas com Rafael também começaram a se estabilizar. Ele me procurou uma noite, depois de deixar os gêmeos em casa, para uma conversa. Isabela, eu sei que nada pode apagar o que eu fiz. E sei que você jamais vai me perdoar completamente, mas quero te agradecer por ter deixado que eu me aproximasse dos nossos filhos e por ter mostrado a eles o que é ser forte. Eu o encarei, sem raiva, mas também sem emoção exagerada. Rafael, não faço isso por você. Faço por eles. Porque eles merecem saber quem é o pai deles, mas também merecem uma mãe que esteja em paz. E essa paz só veio porque eu decidi deixar o passado para trás. Ele assentiu, com um olhar de gratidão genuína, e foi embora. Era o fim de um capítulo, mas também o começo de outro. Alguns meses depois, Tiago me convidou para jantar. Não era algo grandioso, mas foi especial. Ele me levou a um restaurante tranquilo, onde conversamos por horas. Ele não era só um bom ouvinte, mas alguém que parecia estar disposto a construir algo verdadeiro. No caminho de volta para casa, enquanto caminhávamos sob as luzes suaves da rua, ele parou de repente e segurou minha mão. Isabela,
Eu sei que seu coração já passou por muitas coisas. Mas quero que saiba que, se você me der uma chance, eu quero estar ao seu lado para tudo daqui para frente. Meu coração se apertou, mas dessa vez de uma forma boa. Pela primeira vez em anos, senti que poderia abrir espaço para algo novo, algo que realmente valesse a pena. Sorri para ele, com sinceridade. Acho que podemos tentar, Tiago. Mas com calma. Ele sorriu de volta, e ali, sob a luz suave, senti que minha vida finalmente estava seguindo na direção certa. Não era sobre vingança, nem sobre provar algo para os outros. Era sobre construir algo para mim, algo para minha família. E, com Tiago ao meu lado e meus filhos segurando minha mão, eu sabia que tinha encontrado o final feliz que merecia.